ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא להושירה-hi ani kinor. Começando aqui, falando de Jerusalém, toda de ouro, minha eterna namorada, estou aqui com meu calor, minha fé, meu amor. Pessoal, bom dia. Que segunda-feira mais animada. Vocês começam o dia de hoje escutando eu cantar. Cantando Yerushalayim shel zahav, ou Jerusalém toda de ouro. Estamos falando de uma das principais cidades de três grandes religiões: religião do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Estão lembrados? Falamos de Jerusalém. Nada melhor que retomarmos com essa linda canção. Se vocês quiserem pesquisar depois aí, fiquem à vontade. Foi aí que eu aprendi o meu hebraico, Eu falo hebraico perfeitamente. Não é um hebraico arcaico, antigo, mas é um hebraico, para vocês entenderem. E hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre Oriente Médio. Pegou o teu caderno? Pegou o teu livro? Não pegou? Então pega lá, teu livro, 1B, livro novo, capítulo de number 9, eu ia falar 5 é 5, Vamos falar sobre capítulo de number 9, chapter 9, vamos falar um pouquinho agora sobre o Oriente Médio. Pausou? Voltou? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, quando nós falamos do Oriente Médio, precisamos entender o contexto. O Oriente Médio é uma região dentro do continente asiático, mas que fica em uma região mais afastada, tá? É uma parte diferenciada da Ásia. Que parte é essa? Tá? É a parte que nós chamamos mais ocidental do continente asiático. Ou seja, vamos fazer uma rosa dos ventos aqui, norte, sul, leste, oeste. Ou seja, está mais próximo aqui do que aqui. Tá? Então está mais aqui. Por isso nós chamamos de Oriente Médio, uma região bem no meio. Ao mesmo tempo, é uma região de muita importância. Por quê? É uma região de importância porque ela interliga três grandes continentes. Se eu estou no continente africano e quero ir para a Ásia, eu passo pelo Oriente Médio. Eu estou na Ásia, quero ir para a Europa, eu preciso passar no Oriente Médio. É uma grande parte de rotas comerciais, antigas rotas comerciais. Mas professor, eu tenho uma Rússia ali, eu passo pela Rússia. Prestem atenção. A Rússia, a divisão da Rússia asiática da Rússia europeia, eu tenho uma cadeia de montanhas que são chamados os Montes Urais. Então é mais difícil para eu atravessar. Por isso os antigos povos, das antigas cruzadas e tudo, realizavam esse movimento. Passavam, vinham da Ásia, leste da Ásia, sul da Ásia, sudeste da Ásia, passavam pelo Oriente Médio, por a região do Oriente Médio, e iam até o continente europeu. Ou se precisasse, vinham até o Egito, região dos antigos impérios egípcios e tudo mais. Tá? Então, por isso, a importância fundamental do Oriente Médio, desde as antigas cruzadas. As cruzadas eram realizadas todas no Oriente Médio. Nós temos aí os movimentos das grandes cruzadas que aconteceram. Eu espero que vocês tenham assistido lá na Netflix Indiana Jones e a Última Cruzada, tá? Eu indiquei para vocês e volto a indicar, que vai contar um pouquinho sobre a procura do Santo Grau. O que é o grau? Vamos só lembrar aqui o Santo Grau. O Santo Grau, segundo a história, vai dizer duas coisas. O Santo Grau, ele diz que é o cálice em que, quando Jesus foi pregado na cruz, crucificado, abriram um furo para sair a água do corpo dele. Tá? E ali, essa água misturada com sangue, foi onde José de Arimateia colocou o cálice e caiu o sangue. É o mesmo cálice também utilizado na noite anterior, sabe para fazer o quê? Para ele fazer a última ceia. Para quem é católico, para quem é cristão, está narrando lá na Bíblia que é a semana da paixão de Cristo. Então nós estamos narrando essa parte. E o Santo Grau seria esse cálice, onde Jesus transformou o vinho em sangue, onde ele partilhou, e também onde recebeu o seu sangue.
Tá bom? Então essa é a história do Santo Grau. As cruzadas também eles relacionavam isso, eram lendas e histórias e tudo mais. Ninguém até hoje achou esse cálice, nada. Mas existe essa história e eu estou juntando pistas porque eu ainda vou achar o Santo Grau. Tá? Isso é uma promessa. Promessa que for you, não vou cumprir. Mas vamos lá. Tá? Então eu tenho parte mais ocidental da Ásia, integra 3 continentes, Ásia, África e Europa, faz essa ligação e tem uma relevância muito importante por ser uma rota comercial, antigas rotas comerciais e tudo mais. E, além de tudo, um dos primeiros pontos que nós vamos trabalhar, que nós vamos abordar, que nós temos reservas de petróleo. Só para a gente entender aqui, tá? O Oriente Médio tem uma grande quantidade de petróleo. Uma vez, muitos anos atrás, estamos falando de tempos geológicos, meu pequeno gafanhoto do sertão de Biriti, tá? Ali era tudo água, era mar, era oceano. Você deságua em mim e eu o oceano, tá? E nesse desaguar, nesse oceano que nós tínhamos ali, peixes vão morrendo, dinossauros vão morrendo, eles foram morrendo, e nesses dinossauros foram morrendo, foram acumulando restos e tudo mais, foi formando esse líquido negro, o acúmulo de materiais e rejeitos orgânicos, formando petróleo, tá? Lembrando, se o plástico é oriundo do petróleo, o petróleo é oriundo de dinossauro, o dinossauro de plástico é um dinossauro? Pense, tá? Pense. Vamos lá então? Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o Império Turco-Otomano, tá? Falamos sobre a questão das reservas de petróleo. Eu espero que você já tenha imaginado se o dinossauro é mesmo um dinossauro de plástico ou um dinossauro de verdade, no caso do petróleo, aquela história toda. Vamos ver se você está lembrado disso, né? Vamos ver se você vai pensar mesmo e faça a construção aí do teu raciocínio. Mas o que eu quero falar para você agora é sobre um pouquinho do Império Turco-Otomano, tá? Pessoal, o Império Turco-Otomano era o antigo Império Muçulmano, tá bom? O Império Muçulmano foi aquele império, conforme nós vimos lá atrás, que foi criado por Maomé. Está lembrado que Maomé é um profeta do islamismo? Então, o Império Muçulmano está ligado diretamente ao islamismo. Então, nós temos a propagação, no primeiro momento, a propagação do islamismo. Esse é o ponto conceito, esse é o ponto chave, esse é o ponto principal. Estão lembrados em relação a isso? Império Muçulmano, questão do islamismo, profeta Maomé, que foi expandido durante muito tempo. Estão lembrados que o profeta Maomé morreu? Beleza. O profeta Maomé morreu lá nos anos 600 e pouco. 600 e pouco me remete ao século 7. Então, durante o século 7 até o século 13, 12, 13, o Império Muçulmano era muito bem consolidado. Tá? O Império Muçulmano muito bem consolidado, espalhado por várias regiões, vários califados, cada califa tinha o seu próprio líder, o seu próprio chefe e tudo mais, né? Dividido, o islamismo dividido em os xiitas e os sunitas, aquela coisa toda que nós já vimos, né? A partir disso, no século XIII, na atual Turquia, o Império de Osman I, tá? Foi sendo ampliado cada vez mais em direção à Europa. Então, Osman I, que é o nome que nós chamamos então de otomano, foi anexado. Então, nós tivemos uma anexação dos turcos, era um povo que vivia nessa região, anexado ao Império Otomano de Osman. Tá? Então, a partir disso, eu tive a criação do Império Turco-Otomano, anexação do povo turco com o Império de Osman I, o Império Otomano. Como é que eu faço para lembrar então a questão desse império? O macete é muito fácil. Tá? Turco! Meu nome é Mano, tá? Meu apelido é Mano. Aí eu chego e falo, quero falar com meu amigo turco. Ô turco! Tá aí? Aí eu respondo, ô mano, tô. Ou seja, otomano. Né? Então eu tenho o Império Turco-Otomano, que é a junção do turco com o otomano. Ô mano, você tá aí? Ô, otomano sim. Tá? Então nós estamos aí, essa é a relação do Império Turco-Otomano, o surgimento do Império Turco-Otomano, que teve um grande problema. Quando ele se consolidou tudo, ele resolveu se juntar à Alemanha e o Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial. Adivinha o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro? Perderam.
Quando eles perderam a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? França e Inglaterra, que ganharam, eram países aliados e tudo mais, os que ganharam a Primeira Guerra Mundial, iniciaram um processo de ocidentalização do país. O que é o processo de ocidentalização do país? Não, do Oriente Médio, tá? Desse império. Foi quando eles começaram a separar o império e a criar novos países. Esse processo de criação de novos países foi fazendo com que povos que até então não se identificavam com turcos começaram a viver na Turquia. Povos que não se identificavam com os iraquianos começaram a viver no Iraque. Foi colocada uma junção de novos povos e essa junção de novos povos começou a originar problemas. E esses problemas, um dos maiores de todos, foi quando houve a criação do Estado de Israel por parte do povo judeu, que é o que nós vamos ver em seguida.